Olá a todos e todas, bem-vindos a este espaço da Rede Colaborar. Nós estamos muito felizes de tê-los aqui. É um espaço que nós temos mensalmente, sempre na plataforma web da Rede Colaborar. Vocês podem encontrar todas as informações, nossos eventos, www.redecolaborar.org. Esse espaço está sendo gravado e logo vai ser feito o upload na plataforma. Vocês podem encontrar lá tudo. Sempre fica lá na nossa biblioteca digital, sempre compartilhamos tudo. Cada vez nós mandamos uma agenda e vocês podem ver na parte de baixo todos os eventos. Vocês vão poder encontrar todas as gravações. Tudo bem? Então, no dia de hoje, vou dar início a esse espaço. Vamos falar do registro SAM e as suas oportunidades, alguns conselhos e tudo mais. E eu lembro a vocês que nós temos diferentes programações muito boa. Essa é uma classe mestra, uma aula mestra. Nós também temos o Cafecito. Vocês podem encontrar tudo ali na parte 2. E nós temos várias programações de atividade, tempo solidário e outros temas que entram na plataforma e vocês podem pesquisar e encontrar. A gravação vai chegar aí para vocês através da agenda e também as memórias. Nós vamos apresentar a pessoa que vai nos acompanhar agora, Irene Bermudes. Ela é psicóloga com foco psicossomático. Trabalha com comunidades em desenvolvimento no processo de paz na Colômbia para facilitar os diálogos entre atores e entre círculos de justiça restaurativa. E na IAF na Colômbia está aí com essa equipe há 8 anos, apoiando diferentes assuntos e o que ela está mais apoiando é este registro SAM. E isso começou com esse assunto, ela vem trabalhando com esse assunto e é uma das pessoas que mais sabe como fazer esse processo. Se há algum tipo de conversa ou qualquer outra coisa contra o registro, nós vamos levar através da plataforma fazendo esse registro, atendendo como os pontos mais importantes as atualizações do registro. E aí eu vou passar a palavra à Irene para que ela tome conta deste espaço. Bom, muito obrigado pela tua apresentação, Maria Alejandra. Eu estou muito feliz de estar aqui com todos vocês. Esse é o Registro SAM. Quem já conhece a plataforma, às vezes é meio difícil, é frustrante, e quem não conhece, para que comecem a se familiarizar com ela. Boa tarde a todos e todas. E como a Maria Alejandra disse, para essa aula mestra, vamos propor dois momentos. Primeiro, contar para você sobre a plataforma, como ela funciona, e falar algumas dicas e tal na hora de completar o registro. E na hora de completar a segunda parte, eu vou fazer um registro compartilhando a tela para que não fique assim abstrato, para que vocês possam ir vendo a plataforma e aí possam saber o que vocês vão encarar. E aí tirar as dúvidas que aparecerem. Eu acho que nós podemos começar, vou compartilhar a tela. E aí, eu vou dizer para vocês. Beleza. Bem, confirmem para mim que estão vendo bem. Sim, sim, beleza, beleza, pronto. Vamos começar com o nome. SAM. O que significa System for Award Management? É o sistema que gerencia todos os prêmios, doações e, inclusive, contratos que são assinados com o governo dos Estados Unidos.
é um sistema, é uma plataforma do governo federal dos Estados Unidos. E nessa plataforma se leva um registro de todos os recursos que o governo entrega, seja em doações ou em contratos que sejam assinados. Todas as pessoas, organizações que vão receber fundos do governo dos Estados Unidos devem estar inscritas no SAM, através de agências como a IAFA, diretamente no governo dos Estados Unidos, a USAID, o US Forestry Service, ou outras várias que fazem parte aí dessas organizações que precisam ter um registro SAM ativo para receber os recursos. O assunto com respeito às contas. É muito bom saber que existe a conta do SAM. Assim como nós temos uma conta no Google, uma conta no Zoom, e nessa conta está o registro do SAM. Cada organização pode ter esta SAM ou simplesmente não ter nenhum registro. Algumas pessoas estão dizendo assim que não estão conseguindo ver a tela, tem que pôr no modo galeria. Aí vocês vão ver grande, tá bom? Beleza, obrigado. Esperei um pouquinho, beleza. Desculpa aí que eu tenha te atrapalhado. Será que eles já estão vendo? Eu estou vendo bem. É que as pessoas têm que pôr no modo galeria para poder encontrar. A pessoa que tem que mudar lá. Parece que a tela está mostrando algo que, sim, Sam, mas ela não está mudando o que está sendo mostrado. Vamos ver aqui. Beleza. Vamos de novo. Eu vou abrir de novo aqui. Desde daqui. Agora sim? Ah, agora sim. Perfeito. Obrigado. Agora sim, obrigado. Agora vamos no slideshow. Beleza, agora vai. Beleza, pronto. Sam Ordman. Essa era a segunda parte do que eu estava falando aqui. O que é e para que serve? O sistema do governo federal dos Estados Unidos. E aqui as contas, a parte das contas. E aí nós podemos ver visualmente, claro, obviamente. Então essa é a conta com o usuário e senha, como o Google, como o Zoom. E aí dentro nós temos o registro SAM. O que isso quer dizer? Nós podemos ter essa conta SAM criada com usuário e senha e não ter um registro ativo. Isso é importante porque vai acontecer de eliminar o registro, não vai ser eliminada a conta. Às vezes se elimina a conta e mudar o registro da conta antiga para a conta nova. Essas diferenças são muito importantes. Aí nós temos uma outra plataforma que é o Federal Service Desk, FSD, é o conhecido como FSD, que está vinculada ao SAM. É uma plataforma independente. Por que é importante? Porque assim nós precisamos criar alguns tickets, alguns incidentes para solucionar erros, problemas. E isso se faz através do FSD. E está tudo vinculado dentro do SAM ou do SAM. Se já tem essa conta criada, do SAM não precisa do Federal Service Desk. Ou seja, que criou a conta no SAM já tem no Federal Service Desk. Finalmente, para a IAF, como ela é uma agência que recebe fundos do governo federal, é obrigatório ter um registro SAM ativo para poder receber os recursos, não só no momento de assinar o convênio, ou seja, semestre a semestre, na verdade, para solicitar
o desembolso que tudo esteja ativo no SAM. E a pessoa tem que ter o registro do SAM ativo, e é importante para que vocês saibam que, que tenha um tipo para cada país e pode, então, dar apoio e ativação de vocês. Então, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, vocês sempre podem entrar em contato com a equipe do seu país, e claro que vocês podem mandar para mim as dúvidas que vocês têm, porque aí eu faço questão de repassar, então, para que você receba a resposta que necessita. Agora, as dicas que eu vou dar agora podem soar um pouco abstratos de início, eu vou nomeá-los e mais para frente, quando a gente entrar na plataforma, a gente vai então repassar isso. Então, no momento da criação da conta com o SAM, é muito importante utilizar. Sempre eles vão pedir para a gente entrar o usuário e a senha como método de verificação. Então, o que a gente tem visto que mais funciona na América Latina é utilizar dois celulares e os 10 códigos de apoio. Por exemplo, digamos, um celular principal, onde as mensagens de texto sempre chegam, que é antigo, SMS, com um código. Se um desses celulares não tem sinal, não tem linha, não está funcionando, aí existe então o segundo celular aí como um respaldo, e aí e você tiver, então, vai receber esse mesmo código dos dois celulares, então um pode ficar de backup para o outro. Então, que método de verificação que você vai utilizar? Então, você utiliza esses dois celulares e os dois códigos de respaldo, que no caso seriam então os dois celulares. Isso é de modo geral. Outra coisa, o SAM é um formulário que você preenche, envia, eles aceitam e aí se ativa a sua conta. É um formulário longo, com muitos campos, com muitos quadradinhos para você. E aí você só preenche o que tiver com o asterisco vermelho, porque é a informação. Não preenche a informação nos outros campos, porque aí eles podem comparar mais informação, você aumenta também a possibilidade de erros. Então, só preenche o que tem asterisco vermelho. Tem uma opção de asterisco vermelho que não se preenche, mas eu vou falar aqui nesse tutorial. Mas o resto dos campos só preenche o que tem o asterisco vermelho. Anteriormente, para as organizações que estão ou são, bom, antigas já há um tempo, que já conhecem o SAM, ou que são sócio-donatárias da IAF, só para você entender como contexto, antigamente o SAM, ele triangulava dados das organizações e com base nisso decidia se ele deveria arquivar ou não os registros. E aí ele triangulava os dados que tinha com a plataforma do DUNS, e um outro um código ENGID. Esse código DUNS, D-U-N-S, eles deixaram de usar por uns 7 anos, utilizavam por muitos anos e aí pararam de utilizar. E aí, esse ano, aí só ficou que eles, triangular, que eu quero dizer, é comparar com esse código ENC, e no início desse ano, uma informação muito importante para as organizações antigas donatárias, no começo desse ano, ele não utiliza mais o Enkit, já não precisa mais. Então, o usuário pode utilizar por exemplo, se você tem esse Enkit, você não precisa fazer mais nada, mas é importante para vocês saberem, para depois, no tutorial, que o SAM já não utiliza, então é importante desvincular o seu SAM do Enkit. Outra mudança que aconteceu na plataforma do SAM é que, como já não triangula os dados, eles utilizam a sua própria base de dados. E assim, ele começou a construir a partir dos documentos legais das organizações em cada país. Então, esses documentos legais é o que vão nos dar informações para que possa ser ativado o registro do SAM. Na Colômbia, eles utilizam a Câmara de Comércio.
Equador tem o RUC, no Brasil a CNPJ, e vários países do Caribe, eles utilizam o que é chamado de Certificate of Incorporation. E tem países que a gente já lidou, por exemplo, em Belize, ou às vezes em como Antigua e Barbudas, bom, alguns países onde não existe um documento assim, de criação da organização. Então, nesses casos, você pode utilizar o bank statement, que é o extrato de banco, eh, quando você cria essa conta bancária, para então poder mandar os dados, ou para poder comprovar os dados. Sempre utilize o mesmo formato para o nome legal e o endereço, conforme vocês, no transcurso do seu registro com o SAM, porque eles vão pedir várias vezes, então utilize o mesmo formato sempre. E depois disso, quando você já ativou o SAM, você, então, saibam que esses dados que são muito gerais, que é o endereço, o e-mail, o número de celular, quando você entra esses dados no SAM, eles de alguma maneira se tornam públicos. Então, muitas empresas recorrem, né, esses dados, eles pegam esses dados e começam a mandar e-mails que seu SAM vai vencer, que você tem que renovar, quando ainda não é a data de vencimento, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, é muito importante, depois de ativar o seu SAM, apenas eh, considerem os e-mails que chegam com a terminação .gov. Então, se chegam e-mails dizendo que tem que fazer isso ou aquilo, esses e-mails vocês podem, de fato, omitir, apagar, e só realmente manter aqueles que têm a terminação, a extensão .gov. Para você solucionar erros, aí sim chegam e-mails.com, mas sempre tem um número de ticket, para não gerar confusão. Agora, Maria Alejandra, você vai me avisando se tiver perguntas, porque eu não consigo ver o chat daqui. Bom, eu só tinha uma, mas já foi respondida. E então se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar no chat ou pode levantar a mão também. E durante o tutorial, vamos dizer, eu estou falando num contexto geral, mas se vocês tiverem perguntas durante esse tutorial sobre o formulário, então vocês podem ir fazendo, porque eu não tenho acesso ao chat. Muito bem. Então, todos os correios que chegam para renovar, se não é .gov, eu recomendo apagar, porque se não é .gov. Outra dica que eu não coloquei aqui é que todo o processo do SAM é 100% gratuito. Então, se você recebe e-mail falando, você precisa renovar, clica aqui, e no final cobram 20. Às vezes tem casos que as pessoas cobram US$ 500, isso é uma fraude. Então, por isso que eu recomendo, se você recebe um e-mail .gov, não faz o clique do link, mas simplesmente vai na plataforma do SAM e verifica. Mas se é ponto aqui, então você tem que ver se eles te mandam um e-mail pedindo algum tipo de ativação, algum tipo de ação. E muito cuidado quando eles cobram, porque esse processo todo é gratuito. Então, aqui a equipa sempre está disposta, a nossa equipe, para ajudar se tiverem alguma dúvida, se esse e-mail é verídico, que e-mail que é esse, o que eu faço. Então, fiquem à vontade para perguntar e nós vamos responder. Se não soubermos, nós vamos buscar a resposta. Por fim, então, aí eu vou adicionar na apresentação e mando para vocês, mas por fim, o SAM é um registro que vence anualmente. Então, uma vez que está ativo, eles mandam para vocês a
a data de vencimento e normalmente é um dia anterior à data de ativação. Então é muito importante que vocês renovem o SAM cada ano. Eu sempre recomendo para fazer a renovação um mês antes do vencimento, não no dia. Caso surja algum erro, você tem tempo então de corrigi-lo. Um erro, perdão. O registro, se está inativo, eu não tenho aí a cifra exata, mas devem ser de 3 a 5 anos para que eliminem. Então, dá tempo suficiente, tem bastante tempo. Simplesmente não deixem vencer para vocês poder receber, então, as informações a tempo. Então, de um modo geral, essas são as dicas, o contexto geral do SAM. Então, acho que a gente pode dar uma olhadinha nas perguntas, ver se tem alguma, e aí a gente passa para o tutorial. Beleza. Uma pessoa escreveu aqui e disse: tenho um problema, não consigo ver o número de verificação, porque tem um número de telefone que não existe e não dá opção de outro número no SAM. Ah, tá. Bom, vamos dizer que em casos assim individuais, a gente tem que ver mais de perto quais são as opções. Normalmente, se você não pode entrar, porque são casos que não chegou para a gente. Chegou aqui em organizações onde definitivamente perderam acesso à conta, então o que é feito? Eles eliminam essa conta, eles abriram uma nova, mas novamente, como conta e registro são coisas diferentes, então aí você apaga a conta e aí o registro fica. Então, se você fizer uma nova conta, novo registro. Se você tenta fazer um novo registro, eles vão mandar uma mensagem de erro dizendo que está em duplicata. Então, você tem que abrir uma conta nova e pedir uma migração para o registro numa carta, um formato registro, que é uma carta autenticada e demora mais ou menos uma semana. E aí, quando a conta nova aparece, quando eles fazem a migração de dados, aí aparece o registro ativo ou inativo, e a partir daí você já pode utilizar o seu registro. Mas antes disso, você tem que ver se não tem outra opção de códigos, de chave de 16 dígitos que eles normalmente mandam, e todas essas coisas que tem. Outra pergunta. Essas organizações que mandam um e-mail dizendo para não renovar, significa tem que desvincular? Sim, exatamente. Quando não, não coincide o SAM com o link, ele não ativa. Tem casos, por exemplo, que um pode ativar o SAM com o link que está vinculado. E aí fica vinculado, não que vai haver um conflito, mas o negócio é que como essas plataformas são tão complicadas, então em vez de corrigir o erro, o endereço, e dados que não conheciam, o que eu recomendo, e como estão fazendo esse ano todo, é vincular, para que não apareça mais erro. Porque para o SAM não importa a informação do linkage. Eu vou mostrar agora para vocês como que desvincula. Então, o meu venceu em fevereiro de 2023, eu posso renovar? Sim, obrigada. Essa pergunta ajuda bastante, porque o SAM não é só para IAF, o registro SAM usa vocês, digamos, para outras aplicações de outras entidades do governo dos Estados Unidos, como mencionei agora, USAID, US for Service, tem esses dois, mas tem outras agências do governo federal. Então, você tem que ter o SAM ativo para que para que você tenha mais recursos. E
como já venceu, como venceu em fevereiro de 2023, você ainda tem tempo de renová-lo facilmente. Pronto. Então, as atualizações podem ser feitas em inglês ou em espanhol? Sim. E também em francês. Pode se explicar um pouco a sugestão 5, por favor, a dica 5? Depois de estar ativo o registro, os seus dados são vendidos, compartilhados com outras empresas. Então, esses e-mails vão ficar em várias bases de dados, vão ficar com outras empresas oferecendo ajuda para renovar o SEMA, não é? Não estão oferecendo ajuda. Vão acabar cobrando, na verdade. Essa oferta de ajuda de outras empresas vem com remetentes.com. Então, é o que eu estava dizendo. Fiquem prestando atenção. Depois de ativar o SEMA, quando chegar algum e-mail dizendo que tem que atualizar, fiquem de olho se é .gov. Se é .gov, sim, é algo oficial. Então, certamente tem de ser feito, tem que ser renovado. Agora, se for um .com, por favor, eliminem, apaguem, porque não é uma formação da plataforma, é umas para quem os dados foram vendidos. Ou então foram compartilhados, acabam sendo dados públicos. Como, como dar o e-mail que tem aí, o registrado na plataforma, com uma carta notarizada, pedindo para o administrador da entidade, com esta carta logarizada. Não sei, podemos depois dar uma revisada para ver como resolver isso internamente com cada organização. Estamos atualizando o som. Vamos dizendo lá para nós, entidade não encontrada. Sim, essas são perguntas que aparecem com respeito ao registro. Eu vou ter aqui, eu posso responder no tutorial, é mais fácil durante o registro. Me lembrem, por favor. Algum problema quando eliminamos uma conta para abrir outra? Não. Com a eliminação, automaticamente já dá para fazer uma conta nova com o mesmo e-mail, não tem problema. Nós não temos que esperar nenhum tempo. De 24 a 36 horas tem que esperar. E agora, quais são as dicas que nos darias para arrumar as contas e as informações? Se ele não trabalha lá na nossa organização, se nós temos acesso à conta, o usuário e a senha, vocês vão entrar lá, ativar o SEMA e fazer a mudança do nome da pessoa que estava usando, que estava sendo inclusa. Se vocês tiveram uma perda total da conta, então é melhor fazer uma outra e aí com a carta autenticada, ou seja, não tem que autenticá-la na verdade, ela só tem esse nome. Isso é uma coisa que só pode se fazer uma vez depois, só se pode fazer depois que entrar na conta. Tem um link específico que eu posso colocar aqui e depois eu posso mandar para Maria Alejandra para colocar como recurso na explicação do link, para que saibam como mudar no celular. Isso só vai ser feito dentro da conta. Nós podemos gerir os que não se utilizam. Nós temos que começar todo o processo, isso pode ser atualizado, isso é algo que eu não tinha como exato, 3 a 5 anos. Eu vou dizer 3, porque talvez seja menos. Eles deixam o registro desativado. 2, 3 anos, de repente, sim, acho que dá para entrar ainda. E aí nós podemos atualizar.
Essa carta notarizada é um formato que já existe e tu vai só preencher a informação. E nós vamos ver aqui para a plataforma. Era uma só que se preenche certos campos e já está pronta. Beleza. Então acho que nós já terminamos as perguntas. Vamos passar para o tutorial. Beleza. Então, o SEM. Vamos entrar aí no sem.gov. E vocês estão vendo bem a minha tela? Se vocês puderem confirmar. E aqui nesse cantinho superior direito tem o botão de ingressar. Para quem não tem a conta SAM, vão criar a conta e aí vão seguir os dados para a criação da conta. Eu já tinha essa conta criada, então eles estão me pedindo um código ali que vai vir do celular. Mas se tu não tens a conta criada, é só solicitar o código de segurança, códigos de backup. Uma vez que esteja tudo criado, há que se acrescentar um outro número de celular. Então aqui já chegou o meu código 837375. Enviar. E aqui eu já estou dentro da minha conta SAM. Já estou lá dentro. Oi, boa tarde. É um prazer falar com vocês. É justamente nesse código aí que eu estava falando. Eu fico aí. Porque o número que eu tenho acesso a toda a conta, menos ao número. Porque ele já não existe. E por um erro, não se corrigiu o número que estava. E aí ficou esse, e aí eu não consigo usar a conta. E aí, como é que eu faço? Ou seja, tu perdeste o acesso ao número de celular, é isso? Isso mesmo. E tu não tens um segundo método de verificação. Não me dá a opção. Eu coloquei dois números de telefone, mas não me dão essa opção número dois. Nesse caso, por isso, nesses casos especiais, é importante revisar com cada organização de forma profunda. E aí, se não conseguir o acesso à conta, então é melhor eliminar essa conta, criar uma nova e solicitar a mudança ou a transferência, a migração dos dados. Beleza, obrigado. Eu vejo outra pergunta: como nós podemos fazer outro método de verificação além do código do telefone? É com esse link aqui que eu estou mencionando, que eu vou mostrar para vocês também. Vocês podem acrescentar diferentes métodos de verificação. Beleza, beleza. Essa página pode ser traduzida ao espanhol e ao francês. Ou seja, se você no começo aqui, como eu já tinha essa conta criada, eu escolhi o inglês e neste momento eu não posso traduzi-la, mas visualmente é a mesma coisa. E eu também queria fazer esse tutorial para que vocês pudessem ver.
onde eu clico. Eu vou mostrar aqui para ti, tu vai se poder pôr em espanhol. Eu estou aqui nessa página do inicial. Nós vamos aqui nessa palavra azul que diz entidades. E aqui isso vai me mostrar se eu tenho um registro atual, ativo, inativo. Se tenho muitos registros, vão ser mostrados todos nesta página. Eu aqui com esta organização, com esta página, só tenho um registro ativo. Só tenho esse registro inativo. Se houvesse um em progresso, ativo, ia aparecer aqui nestas outras seções. Agora eu vou dar a instrução na qual nós temos 3 passos para as organizações que já têm um registro SAM ativo e precisam renová-lo. E depois desses 3 passos, nós continuamos com todos. Ou para renovação com uma nova organização, enfim, para que tenham essa conta. Aqui nós temos registro inativo. Ele venceu em 24 de outubro de 2021. Ainda pode ser renovado. Aqui são os dados do SEM para essa organização. O UEI, um ID único da entidade. Qual o teu número SEM? É esse. O teu número de identificação é esse. Se ele ainda está vinculado com NCAGE. Eu poderia renová-lo com NCAGE e aí pode acontecer de repente ou pode ter erros. Como isso não é mais requerido, pode ser que haja um erro, melhor eu evitar essa possibilidade e aí eu desvinculo. Também por outro motivo. Quando está vinculado com essa ligação, este dá 3 dias úteis para revisão. Quando está vinculado a essa ligação, a pessoa tinha que esperar 3, 5 dias úteis para ativar o SEM. Se nós mandamos a solicitação depois de 2 horas, já sabemos se está ativando. Ou seja, o melhor é desvincular, perdão. E aqui eu faço um outro esclarecimento. Depois de fazer essa desvinculação, é só para doações. Aqueles que assinarem contratos com o governo, sim precisam desse código de ligação. Ou seja, os que têm esses contratos com a IAF e eles têm necessidade de ter esse SAM, sim, eles vão precisar desse linkage. E as organizações que recebem esses fundos da Assistência Federal Doações não precisam desse NCAGE. Onde é que eu mudo o idioma? Lá no começo. Você pode mudar agora ou não? Outra pergunta é, como se desvincula esse NCAGE? É o que nós vamos fazer aqui. Na verdade, eu nunca tentei. Pode ser como em qualquer plataforma em configurações. Vamos tentar mudar aqui o idioma. Eu posso dar uma olhada. E vamos ver aqui se há alguma forma de mudar o idioma. Vou dar uma olhadinha aqui. Nesse espaço de trabalho, no perfil, eu acho que pode ser aí. Essa carta notarizada ou a carta autenticada para quem é enviada. Sim, vamos revisar isso aí. É algo do FSD, a plataforma do FSD, Federal Service Desk. Eles não. Eu estou tentando aqui. Eu está dizendo que a senha é incorreta. Não está bloqueado. Então eu acho que são 5 tentativas. E aí tu tens que esperar 10 minutos, é o que diz. Então, enfim, não é para sempre, não.
Lembra também que é a opção de trocar senha aqui. Se você tem o e-mail, então você pode trocar a sua senha aqui. Pronto, já, perfeito. Bom, então aqui a gente está no SAM de uma organização que tinha um SAM ativo, venceu faz 2 anos, nesse caso, olha, 24 de outubro e hoje é 25. Então, esse seria o mesmo display para uma organização que venceu, por exemplo, ontem. Ou para uma organização que ainda que está ainda, ah, que ainda está vinculada com esse código CAGE, que é o mesmo procedimento. Então, a gente tem isso daqui. O que que a gente vai fazer? Vou copiar essa informação, aqui, selecionar, Ctrl C, e aí eu colo num documento. Por quê? Porque eu vou precisar mais para frente. Uma vez que você guardou num documento, então eu vou vir aqui nesses 3 pontinhos suspensos, e aí coloco deactivate, que é desativar o SAM. Aqui está. Tem certeza que quer desativar? Sim. Enviar. Então, agora eu vou aqui no Workspace, eh, porque tem sempre, como é que chama? A entrada, entidades. Diz que a entidade não tem entrada, não tem. Aqui, quando fala no entities found, significa que não encontraram nada, não tem nenhum registro. Quando a gente cria uma nova conta do SAM do zero, isso aparece igualzinho. Então, daqui para frente, todas as organizações, seja de renovação ou uma ativação nova, será o mesmo processo. Eu vou colocar Get Started para começar o processo, vou criar uma nova entidade, e aqui você vai encontrar várias perguntas. Você quer fazer diretamente com o governo federal? Se você quer solicitar por uma assistência financeira federal? Então, se você, é o que você quer, a primeira opção. Uma pergunta. Boa tarde, um prazer, Irene. Aqui a gente está num processo de atualização somente. E aí diz que o processo de desativação ou de ativar esse processo que você está fazendo, porque eu estou fazendo assim, exatamente como você faz no SAM. Então, a gente quer continuar fazendo isso, e é só renovação. Então, essa dúvida surgiu para a gente, eu queria fazer para você. Certo. Se, se a sua conta está vinculada com N-Cage, sim, se é para renovação, esses são os passos. Sim, sim, está vinculada com N-Cage. Então, o que você vai fazer? Copiar os dados, guardar num documento e desativar, então, a conta. Tá. Depois que eu desativar, depois de desativar, você vai criar uma nova entidade, Create New Entity, começar ou Get Started, e aí você já começa aqui nessa página, com esse registro. Boa tarde, Irene. E se a pessoa quiser se manter, a gente precisa realmente sair? Não, quando o código CAGE ou N-CAGE, bom, como você desvincula, você não elimina esse número, você só não está mais vinculado com o SAM. Então, nesse caso, se você quiser vincular com o seu código CAGE ou N-CAGE, então você vai colocar update ou renovar, e aí você continua com o processo de renovação. Aí pode ser que não dá uma mensagem de erro, então você pode ativar e pronto. Ou pode que o que muitas organizações estão
está acontecendo nesse momento, ele dá um erro e aí começa um processo de atualização de dados que pode demorar até 2 meses. O que me dá medo é que, como estamos aqui mudando de casa, se eu mudar de domicílio no registro da SAM, não vai coincidir com o outro. Exatamente. Então, depois você tem que mudar no outro, mas se está muito grande, não cabe, então, na caixinha, no espaço, então você tem que contatar o SAM, pedir para que eles possam dividir, e aí vira um ping-pong e aí pode ficar complexo e pode ser frustrante. Então, se não tem razão particular para você não manter, então, esse código NCAGE do seu registro, então, se alguém quiser se vincular de novo, tem uma necessidade, qual é? Não, a necessidade é você, então, assinar um contrato com o governo norte-americano, e para isso você tem que eliminar o registro e criar um novo com o vínculo. Ah, então tá, obrigada. Oi, outras 2 pessoas com a mão levantada, eu vou mandar o link para aqueles que estão, os que falam português, a gente peço para que todos estejam, então, com a interpretação ativada. Muito obrigada, Irene. Eu tenho uma pergunta. No caso da gente aqui, o código SAMS vence dia 25 de novembro desse ano. Então, eu deveria começar o processo amanhã para a renovação, para poder, então, ter esse mês. Portanto, nesse mês, teve uma mudança, então, do comitê de direção, então está dando erro. E a pergunta é: a gente tem que renovar o documento todo com o comitê novo, da mesma organização? A gente pode continuar com isso e apenas solicitar a renovação do SAM ou o número de SAM novo? Obrigado. Bom, se você atualizou ou já. Não, não, não. Não, só a direção que mudou. Não, então não precisa fazer nada, porque o SAM não pede dados da direção ou desse comitê de direção diretivo. Então, no geral, você coloca um representante legal, mas na realidade você pode qualquer contato que a organização selecione. E aí esse contato pode ser mudado ao momento da renovação. E eu vou mostrar agora para você. Então, onde é que você faz essa mudança? Outra pergunta, no caso de quando se renova, ele pede para mandar uma carta da organização ou fica a mesma carta anterior, os dados, melhor dizendo? No momento que você renova, você não manda nenhum documento, somente você precisa preencher o formulário necessário. Agora, quando você renovar, se não está vinculado com o código CAGE ou NCAGE, você só salva e continua, porque todos os dados que você tem aí salvados vão ficar. Mas se você vai desvincular do NCAGE, então você tem que fazer de novo o SAM, que é o que a gente está fazendo agora. Tem uma pergunta da Adriana que dizia: o que acontece se o endereço é enorme e não dá para colocar devido à quantidade de caracteres? Se não pode colocar na plataforma do SAM, eu coloco aonde? Sim, é que a plataforma é para um contrato com um governo, então você tem que ter esse número de NCAGE. Mas agora que o endereço não bate com o NCAGE, porque eu tive que cortar. Então não coincide nem com o NCAGE e nem com o SAM e nem com o outro, porque não cabe o endereço completo, porque eles cortaram, eu coloquei, mas o Sam não colocou completo. Então, eu tive que explicar na caixa, onde eu mando os documentos, e não recebi resposta. O que que você me recomenda? Bom, você explicou na caixa que você tem, se você tem um ticket aberto, é importante, você tem que fazer esse ticket na plataforma federal para ver se você consegue ter a resposta, se já está fechado, então, o caso. Então, aí tem 2 opções. Ou você não solicita o
código NCAGE nessa solicitação de endereço na linha 1 e 2, ou você pede que eles te dão, então, linha 1 e linha 2, para que caiba toda a informação. E no outro caso, essa é uma opção. A outra é criar outro ticket, no caso, se já foi fechado, e pedir especificamente que eles adicionem o endereço completo. E no caso que não caiba em uma só linha, para que eles então adicionem uma segunda linha. Então, esses são os dois caminhos. Mas a gente primeiro tem que ver o link que você criou na plataforma. Ok, outra pergunta. Já respondi para ele, vence amanhã, e eu não recebi nenhuma resposta. Eu espero até amanhã, eu escrevo de novo. Se vence o que amanhã? Ele, eles me deram um tempo para responder, já respondi 3 vezes, não recebi um retorno. Você respondeu, então, como um retorno de um e-mail ou do FLSD? Não, eu mandei do SAM, corrigi os documentos, coloquei na caixa o que estava acontecendo e automaticamente aparece o FSD, mas eu ainda não recebi a resposta para eles fechar. Bom, então você vai no FSD e escreve lá que você não recebeu a resposta, não recebeu um retorno, se vocês podem fazer a correção desses dados e mandar a resposta desde dessa caixinha de mensagem. Ah, ok. Outra pergunta, e duas no chat. A gente pode fazer essas daí para a gente poder avançar, para a gente continuar com o registro. Quer que eu leio essas que estão aqui? Bom, tinha duas. Uma diz: essa foi uma pergunta, eu tenho mais de 5 anos. Você falou que ela ainda fica válida 3, 5 anos. Bom, se você tem os dados para entrar, eu então recomendo que vocês entrem na conta. Se ainda está ativo, se está desativado, você simplesmente reativa. Então, se passou 5 anos, você não sabe o status, então entra no SAMS e aí vai aparecer se eles eliminaram ou não, aí vai aparecer entities not found, que a entidade não foi encontrada, e aí a partir daí você sabe o que fazer. Julio e o Carlos no chat, e tem o Alejandro Urriola. Sim, sim. Irene, uma pergunta. Existe um guia, um manual de usuário para para usar o SAM para aqueles que são sócio-donatários da IAF? Porque tem de março de 2023, ela está vigente ainda, tem uma outra visão, porque é bastante dinâmico o que a gente viu em outras conversas, porque a plataforma continua mudando com o transcurso do tempo, com a informação que retém também, isso muda. Sim, cada país tem a sua própria guia. Então, eu não sei quais são as instruções ou os dados que tem, por exemplo, de Guatemala, mas como disse você, março de 2023, eu acho que está atualizada porque essas mudanças de N-CAGE aconteceram em janeiro de 2023. Então, digamos que isso poderia, eu estou preparando, por exemplo, uma guia para novembro agora, mesmo que de março a novembro houve alguma mudança na plataforma, digamos, por exemplo, essas perguntas aqui são novas, elas não estavam aqui em março. Então, possivelmente você precisa de alguma atualização nessa guia, mas o básico, então, do corpo dessa guia continua válido. Então, eu não sei se tem alguma alteração para Guatemala. Ok, obrigada. Tem uma pergunta do Carlos e aí a gente continua. Sim, boa tarde. Carlos Jiménez, trabalho para uma organização que se chama Conefador de Honduras, trabalhamos também com a IAF e exatamente esse assunto do SAM
porque é muito interessante, porque a nossa venceu ano passado esse código, mas através da representação aqui de Honduras, perdão, parece que há um problema com a conexão. Então, olha, demorou bastante tempo na plataforma e a gente não entende bem como utilizar essa plataforma. Então, eu queria saber o que fazer se alguma outra vez esse código SAM ele vence de novo. Boa tarde, Carlos. Esse vídeo serve então como guia para vocês. Vocês podem utilizar com esse vídeo, vai ficar então guardado. Você pode utilizar como guia e também a gente pode compartilhar com os donatários de Honduras os tutoriais passo a passo que a gente tem, por exemplo, da Guatemala, do Brasil a gente tem outro, e o que eu estou construindo, obviamente, que é para compartilhar com vocês, vai estar aí no final de novembro. Tem essa opção do vídeo e depois podemos pedir que a Guatemala compartilhe com vocês o passo a passo que eles têm. Ah, tá bem, muito obrigado. Beleza. Muitos queriam que eu voltasse aqui para falar isso do governo federal, segundo a posição. Eu vou aqui um pouco mais rápido nesse tutorial para que nós possamos ter tempo. Em todo caso, vocês vão ter esse vídeo e depois poder reproduzi-lo quando for necessário e podem dar uma olhada. Nós vamos fazer esse registro com o governo federal próximo e aqui nós vamos escolher a dificuldade média alta, que tem todos os requerimentos das doações, ou seja, com a necessidade. Se fosse um contrato, seria mais alta. Agora aqui a resposta sempre é não, se nós estamos registrando uma entidade do governo, não. Aqui é um outro não também, porque se nós vamos receber os fundos do Departamento de Defesa. Beleza? Então aqui, tanto para organizações mais antigas, ou as que já estão com o registro SAM, como para as novas, vai aparecer esta parte aqui para ingressar a informação. Para aquelas que nunca tiveram um registro SAM, a informação com a qual vocês vão completar essa aqui é com o documento legal. Na Colômbia, a Câmara de Comércio, no Equador, o RUC, em outra parte disse RUT também. Temos o RUT na Colômbia, mas não é o que nós usamos aqui, usamos a Câmara de Comércio no Brasil. É o CNPJ, enfim, esse certificado da corporação. Sempre que haja algo opcional, nós pulamos. É só o que sai nos asteriscos. Nos asteriscos, vocês vão ver mais adiante. Sempre que derem um opcional, por favor, não preencham, só quando for obrigatório. Vocês podem guardar a informação em outro lugar, porque vão usá-la de novo. Então, essa aqui que eu apaguei do registro que eu já tinha é a que vai me ajudar neste momento. Eu estou copiando e pegando a informação que eu já guardei do documento. Irene, desculpa interromper ali no. Se tiver ali um endereço novo, já põe o novo. Não tem que ser a mesma do anterior, certo? Não sei quem está fazendo a pergunta, mas o que eu recomendo é colocar a do anterior. Porque é o que o Sam tinha de registro. Neste caso, se há um endereço novo já está registrado no documento, se o documento já está caminhando ao representante, logo que já tínhamos mudado todo o representante. Então tem que colocar toda a informação atualizada. O que eu recomendo é, como o Sam é um pouco enferrujado
Eu recomendo colocar a anterior. A que aparecia na plataforma é que ele tem registrado lá no SAM. Se ele não aparecer aqui nesse passo aqui, nesse segundo passo, se não tem nenhuma coincidência, de ser desenvolvido e colocar a atualizada. Fundação Capacitar, eu coloquei essa rua, eu pus o endereço antigo, digamos que eu já tivesse atualizado. Às vezes aparece que já é atualizado. Temos a Fundação Capacitar, mas com este endereço. Coincide? Sim. Aí eu digo que sim. Não temos o áudio, não se está escutando. Sim, porque ela não está falando. Não, eu não estava falando. Eu estava aqui me preparando para um dado que me vão pedir. Então, selecionar a opção, se eu a conheço, é fazer as comparações com todos os endereços. Aqui, ó, olha só, eu apareci aqui com este endereço. Aí eu vou dizer que reconheço ou não reconheço a identidade. E eu vou escolher essa aqui. Olha só, não sei quem estava fazendo a pergunta, mas olha só, aqui aparece um pouco diferente da que eu tinha colocado, em outro formato. Então, porque eles já atualizaram. Então, essa aqui coincide. Essa é o. Uau! Você me disseram que vai um pouquinho mais devagar para poder acompanhar, por favor. Obrigado. Mais devagar? Beleza. Tá bom. Todos os dados da entidade, sim. Se que tem alguma coisa estranha no endereço, quando seja nem o país na cidade, como 1006, eu sempre coloco sim, está correto, e depois, quando o SEM esteja ativo, aí eu corrijo o endereço, porque senão vai começar a gerar incidentes que demoram para dedéu para arrumar. Aqui me dá um momento. Aqui, se vocês me dão um momentinho, porque eu tenho que buscar. Eu tenho que buscar ou procurar o dado com respeito ao ano de registro na Câmara de Comércio. Enquanto isso, algumas das perguntas que vocês estão fazendo já foram feitas. Talvez porque vocês chegaram um pouco mais tarde, ou então porque tiveram um incidente com o celular, porque não puderam instalar lá com o SEM, se podia validar, utilizar a conta de uma outra forma com o USAID. Já havíamos falado sim, ela pode ser usada para o USAID ou para para doações, qualquer um cooperador do governo dos Estados Unidos se pode usar perfeitamente. E a Irene já havia dito que sim, pode mudar. Se vocês tinham somente esse celular, não tem esse número, vocês têm que mandar a carta autenticada para fazer a mudança. Aí nós vamos entrar nessa parte da carta autenticada para mostrar o exemplo. São várias pessoas que têm essa dúvida de como era essa carta autenticada, para quem ela é mandada, beleza? E vocês têm um e-mail novo, adicioná-lo, sim ou não? Eu acho que pode ser, não sei se é obrigatório. Então, vai ter uma gravação disso aqui. Depois, algumas perguntas já foram respondidas, vão estar na gravação, que vai ser compartilhada na plataforma. Vocês podem usar lá e nós vamos promover as guias
na plataforma as guias dos países. E nós podemos incluir isso na plataforma. Beleza, pronto. Estão dizendo que eu estou indo um pouco rápido. A ideia é que isso é um tutorial. Vocês podem fazer. Se vocês estão preenchendo a tempo comigo, você manda a velocidade muito alta, mas senão não termino o registro. E a ideia é chegar até o fim do registro. Então, para aqueles que estejam fazendo isso nesse momento, eu entendo que está sendo um pouco rápido, mas vocês vão ter este vídeo para poder fazer acompanhado mais tarde. Porque sim, nós temos essa necessidade de terminar o registro para que todos possam ver todo o registro até o final, para que nós não fiquemos até a metade só. Pronto, já tenho aqui os dados. Vou entrar com o ano. É o ano do começo da organização. Sei lá, data de inscrição, de registro. Como eu coloquei Colômbia, ele me pede o NIT. É o número de identificação tributária aqui da Colômbia. Isso é muito importante que vocês ensaiem, porque aqui na Colômbia o NIT é um número, também um número final. E aí tem esse tracinho 2. O número de verificação em outros países, no Brasil, por exemplo, por todos os brasileiros que estão aqui, o CNPJ tem o tracinho, o ponto, o slash, ou o traço, a barra, né? Tu tens que colocar com todos esses caracteres especiais. Na Colômbia, não. Não se põe com nada disso. Em outros países tem que ver como é o formato, porque aqui não está indicando como seria em outros lugares. Beleza, próximo. Se saiu tudo beleza, vai entrar nessa página dessa forma. E aí está falando que a entidade foi validada. Se sair outra coisa é porque teve algum erro. E aí tu precisa tentar um outro formato de autenticação. Aí que eu coloco sim, que eu estou autorizado a continuar com o registro. Aqui eles me dão o meu Way. Se vocês já têm o Way, se eu já tivesse, eles dão o mesmo. Se for um registro novo, então eles vão designar um novo. Way é a identidade, o número de identificação do SAM. Vou lá no Workspace. Vocês lembram que aqui aparecia registro desativado? Agora está aparecendo que ele já foi designado, que é esse ID. Agora já posso começar o meu registro. E aqui eu vou colocar registrar. E nós temos algumas perguntas que se repetem. Eu vou respondendo o que eu já tinha posto. Aqui, sim, sou empregado desta organização e eu certifico que eu estou autorizado. E aqui, eles me mandam para o formulário propriamente dito. Como o formulário do SAM continuar. Estas são as páginas. Nós vamos passar por tudo isso aqui. Todo este menu que eu acabo de selecionar com os diferentes passos do formulário. E nós só vamos preencher o que tem asterisco, assim como eu tenho outra informação. Eu tenho esse aqui começando com a data de início. Vou só dar uma revisadinha aqui, dar uma olhadinha. Mas de julho de 97, mês 06. Aqui eles dizem o formato. Mês 10 de junho de 97. E aqui na Colômbia nós fechamos, ou a data de fechamento fiscal é 31 de dezembro. Esse aqui é o que estava registrado. Eu vou copiar essa aqui, esse endereço e salvo e continuo. Eu não vou preencher nada aqui. Salvar e continuar. Nessa página,
Eu vou preencher duas perguntas que têm asterisco. A estrutura da identidade, eu sempre coloco outra. Algumas organizações marcam aqui organização internacional, mas muitas organizações não são necessariamente internacionais, mas estão fora dos Estados Unidos, mas elas podem ter um alcance internacional. Então, para evitar esses erros de linguagem, eu sempre coloco que é outro tipo de estrutura. E não, a maioria dessas aqui é sem nenhum lucro, as nossas organizações. Sem fins lucrativos. Ó, se eu recebo ou não, eu coloco não nesse. Quer receba, quer não, ponho não. E aqui é o que eu estava dizendo. O ACH, isso aqui não vou colocar, vou deixar em branco porque está com asterisco. Esse aqui todo eu vou colocar o endereço. Essa parte especificamente, nós não temos que coincidir com a anterior. Eu vou colocar no mesmo formato aqui. Não é a mesma informação que tem no mesmo formato. Beleza. Essas duas perguntas são importantes. 25 milhões de dólares dos Estados Unidos. 80% das entradas vem do governo. Então, às vezes, se vocês recebem só os fundos dos Estados Unidos, é possível que 80% do é possível do que 80% do que vocês recebem vem dos Estados Unidos, que tem que cumprir com esses 25 milhões de dólares, 25 mil dólares, não, milhões mesmo. Eu nunca marquei sim nessa resposta. Esse 80% do pressuposto, ou seja, na verdade, do orçamento de vocês vem dos Estados Unidos. Essa outra também é a pergunta sobre as cláusulas que se cumprem dentro de certas organizações. Não. Nos serviços do governo dos Estados Unidos. Aqui essa resposta também vai ser não. Aí na revisão eu vejo os dados. E aqui é a pergunta. Nós estamos desejando participar num programa de assistência financeira federal. Se vamos recebê-la através de um projeto. Essa assistência federal são doações. Então vocês marcam que sim. Se houver que afirmar um contrato, ou assinar um contrato, vocês marcam que não. Aceitar aqui os termos e condições. Esse é o ponto de contato. Aqui é onde, no caso de estarem renovando e não tem essa eliminação do N-Cage, é que vocês vão ter os dados antigos, vocês podem mudar, ou então, se estão renovando com a eliminação do N-Cage, ou colocando pela primeira vez, vai aparecer em branco, e aqui nós vamos pôr a representação legal. E aí eu acabo de lembrar que a Rosa tinha uma pergunta que eu disse que respondia depois, e eu estou buscando aqui no chat. Rosa, tu estás por aí? Se tu tens a tua pergunta. Ah, tá. Beleza. Boa tarde, estamos atualizando o SAM com uma mensagem que diz entidade não encontrada. Pode ser por dois motivos. Que na hora de preencher os dados não fizeram exatamente com os dados do documento oficial, ou porque o SAM não criou a organização. Então, nós temos que criar um ticket, um incidente, fazer o upload no documento oficial para que o SAM crie a organização. Não sei se a Rosa está por aí, isso ajuda a responder a pergunta dela. Beleza. Alguém está falando alguma coisa?
Alguém está falando assim, já foi mudado. Aqui eu recomendo usar o mesmo e-mail que vocês usaram para a criação da conta SAM e o mesmo celular que usaram para a criação da conta SAM. Isso é muito importante. O formato do celular tem que ser assim, independentemente do país. Como eu sempre ponho, 00, código do país. Alguns países têm três números para o código. A Jamaica, se eu não erro, é 678, alguma coisa, 698, alguma coisa assim. Então eu ponho 0698 e aí sim eu ponho o número como seja em cada país. Beleza? Então vou selecionar aqui o recebimento contábil. Eu copio aqui. Aí eu tenho que colocar o endereço. E aqui eu coloco o eletrônico. Só copio. Já fica copiado. Salvar e continuar. Aqui é uma revisão do que eu já preenchi. Aí eu envio. Me enviaram uma senha no meu e-mail, registrado lá no SEM. Vamos lá, mandar a senha. E eu vou dar uma olhada lá no e-mail. Aí, ó, chegou aí a minha senha para ser usada só uma vez. E é isso que eu coloco lá. 993068. Confirmar a senha. Aí eu vou de volta para o Workspace. E aqui eu já tenho, se vocês se lembram, quando nós começamos, saiu um registro inativo. Depois, aí saía o ID designado. E agora o que sai é o meu registro enviado. Agora eu tenho que esperar umas 2 horas para ativá-lo. E eu sei, foi enviado. Aí eu volto para o correio que foi registrado. E aí chegou esse e-mail que diz confirmação. Aí eu entro aí. Isso é muito importante. Essa palavra, confirmação, quer dizer que receberam o meu registro. E aí eles vão analisar se eles vão ativar. Quando ativarem o registro, vai chegar um outro e-mail que diz que o registro foi ativado. Registro ativado. Eu estou mostrando de uma outra organização, não sei se está aqui. Esse é o registro dessa organização do Brasil. Quando chegar esse registro ativado, sim, está funcionando, tá beleza. E aí nós vemos o e-mail por dentro, dizendo que já foi tudo ativado. E aqui nessa segunda linha, na quarta linha, nós temos a data de vencimento, a data, a data de renovação anual. A data é 22 de outubro de 2024. Um mês antes desta data, eu tenho que fazer a renovação do registro. Às vezes, os e-mails demoram para chegar. Então, nós podemos entrar diretamente na plataforma, ver se aqui já está ativado, vai sair o registro ativo e vai aparecer nessa parte a data de vencimento. Não vai ficar em branco assim. Se vocês podem ter
visto aqui que o N-Cage está em branco, mas eu posso, como ele está ativo, não consigo eliminar. Mas eu posso eliminar e aí eu vou tirar um novo com o N-Cage. Então, assim é assim mesmo. Vou deixar de compartilhar a tela e resolver as dúvidas. Primeiro eu vou dar uma olhadinha aqui no chat. Duas aqui que eu anotei. Uma é, quem já tem o registro SEMA e começou um projeto com IF, trabalha com essa plataforma, se nós poderíamos, que informação deve conter na plataforma e como recuperar para os desembolsos que devemos fazer. Não sei se, não sei se é um pouco do que nós fizemos hoje, não sei se tu queres falar alguma coisa. Para os desembolsos da IAF, a única coisa que vocês precisam é o WEI, a identificação, o ID e a data de vencimento. Tem um formato de solicitação de desembolso, D1, a informação bancária, que é o que é enviado com o primeiro desembolso, com o número do SEM, WEI e a data de vencimento. São só os dados necessários para que a IAF faça o depósito. E o que vocês têm que ter em conta, esta casinha aqui, ela tem que aparecer com registro ativo. Não aparece porque eles ainda não me deram isso. Vai aparecer em verde depois. Aí vai estar escrito registro ativo. E aqui nós temos a data de vencimento. Aqui é outra pergunta. Eu estou no processo de renovação, mas chegou um e-mail que me indica se encontrado a entidade que é atualização e que tem que se esperar 2 dias para aparecer no SEM atualização, mas já passou mais de uma semana e não aparece atualização no SEM e não deixa eu continuar. Eu devo esperar mais dias ou eu tenho que começar tudo de novo? Se apareceu, é porque tem algum incidente aberto. Então, é melhor revisar o NFSD em que estado está o incidente. Se está fechado, então nós temos que começar de novo, porque já não vai receber nenhuma resposta. Se ainda está aberto, então, vamos ver o que eu respondi. Adriano, não sei para quem foi, é uma mensagem diretamente para o NFSD, solicitando do estado de atualização. Outra pergunta, se há um endereço novo, se sim tem que ser registrado. Se tem um endereço novo, o importante é que haja uma coincidência na base de dados. Então, o que eu recomendo é colocar a antiga, antes de vincular o N-Cage. E se tem uma nova, o SEM vai atualizar, como aconteceu com o meu, vai ser automático. Eu coloquei a antiga e o SEM me meteu lá, ou me colocou na nova. Essa é a melhor forma de fazer, para que não haja erros. Se já somos parceiros, será que nós teremos atualizar? Sim, é bom ter ele ativo para aplicar outras possibilidades de recursos com outras organizações do governo dos Estados Unidos. Já fizeram todo o processo, então eu recomendo ter o SEMA ativo. Com respeito à carta, como nós mudamos com a carta autenticada para mudar o endereço? Assim, já estamos falando o que eu falei, eu já expliquei porque a razão do que eu estou indo tão rápido, que é demonstrar todo o processo até o final. Então, assim, podemos seguir, depois a gente pode ver o processo da carta para que eles revisem como é que se faz e tal. Beleza.
Então, essa gravação vai estar à disposição de vocês. Então, duas coisas temos aqui. Dois assuntos que me falado. Aqui onde você adiciona, eu quero mostrar para vocês o do celular. Aí ele acabou de mandar um link para colocar outros métodos de verificação ou trocar de celular. Então, eu acabo de fazer o clique nesse link aqui. Pronto. E aí, aqui está um personal aqui. a, a chave, né, personal key, que é a chave pessoal, você pode adicionar um número. Aqui nesse momento vai chegar uma mensagem de texto para você confirmar. Então é importante que vocês adicionem o número de celular e quando vocês têm disponibilidade. E aqui você pode, então, administrar. Então, você pode administrar ou você pode eliminar. Nesse caso, então, eu não vou fazer isso. E estes são os 10 backup, os códigos de backup, or backup code. Então, nesse formato, o que eu faço é sempre colar no correio e mandar para eu sempre ter, porque se eu tivesse em Word, eu deixo também, mas aí eu tenho no meu e-mail. Então, onde você vê get new code para você gerar novos códigos e aí você sempre guarda. São 10 deles. Quando termina, a plataforma automaticamente salva mais 10 e esses códigos são de uso único. Digamos que eu pus no celular, de alguma maneira não tenho como entrar na plataforma, você pode utilizar esse código. Então, se você utilizou o primeiro, já elimina, já vai para o segundo, seguinte, até o 10º. Então, você não pode perder esses códigos e você só utilizou 4, então você não vai ter mais. Então, não me vai dar códigos novos, a não ser que eu utilize os 10. Então, uma coisa que perguntaram aqui, se eles poderiam explicar de novo como é que a gente faz isso. Vocês estão vendo a minha tela aqui? Sim, eu estou vendo, estou mostrando para vocês. Ó, aqui está falando que está aparecendo esses códigos, e aí para mostrar como é que faz para eles, para os que estão chegando agora, a gente está revisando outros métodos de verificação do link para mandar, para que eles possam acessar, certo? No momento de você criar a conta, eles pedem para vocês quais são os métodos de verificação que vocês querem utilizar. Então, vocês selecionam, por exemplo, como a primeira opção de celular, como segunda, os códigos, e aí ele vai salvar para você, e pronto. E são esses dois. E depois você entra no link que eu mandei para vocês, e aí vocês adicionam aqui, no adicionar telefone, para ter dois. Se vocês não colocaram para dar o código de backup, eles não vão aparecer. Então, vocês podem entrar no link que eu dei para vocês e aí gerar novos códigos aqui para poder ter. Ou seja, se vocês já criaram a sua conta um ano atrás ou dois, ou que seja, e aí vocês não selecionaram criar código, vocês podem então gerar aqui nessa opção. Acho que sim. Então, perguntando se só pode registrar um e-mail para entrar também. Com a carta, a princípio sim, depois com a carta autenticada você pode mandar por e-mail também.
E a Adriana estava pedindo para mim se podia mostrar para mim essa plataforma federal. É, eu não sei se eu tenho incidentes aqui vou mostrar essa plataforma do FDS. Então, aí o Service Task, que é o atendimento ao cliente, aí é fds.gov. Eu vou entrar aqui, como eu já entrei no SAM do outro lado, ele vai perguntar para mim se eu quero seguir com a mesma conta, eu digo que sim, mas se caso não aparecer isso, eu lembro se é o mesmo usuário e mesma senha. Eu não sei se eu estou falando muito rápido para os intérpretes ou se está bem. Se você, se você puder falar um pouquinho mais devagar, eles entendem, eles conseguem fazer o trabalho, mas um pouquinho mais devagar ajuda. Essa é a página de início do Serviço Federal, que é o Federal Service Task, e aqui tá aí os meus incidentes. Isso não é novo, essa é coisa do passado. No passado eu criei incidentes. Então eu vou ver esse aqui porque eu não lembro o que que era. Isso. Então esse é o incidente e como eu não, eu reconheço por esse número que aparece aqui, que é 550970 e ele entra diretamente na página e vê o incidente diretamente. O que que aparece aqui? O status, né? O estado dele está fechado, ou seja, não vou receber nenhuma resposta e também eu já não posso escrever nada nesse incidente. Se tivesse aberto, apareceria aqui uma casinha, um quadro, um quadradinho dizendo escrever uma mensagem ou type a message, e aí eu já escreveria o que eu tiver que escrever, perguntando o que aconteceu, blá blá blá. Aqui eu mandei uma carta autenticada em algum momento no correio eletrônico e já está fechado. E assim sucessivamente os incidentes diferentes vão aparecendo. Aqui eu volto de novo à página de início, escrevo aqui no search, que é busca, template 3, que é o modelo 3, e aí eu vou buscar aqui. Estas são, então, os modelos de cartas autenticadas. Um a gente não utiliza, dois também não, a três sim, porque é uma entidade internacional, ou seja, organizações fora dos Estados Unidos. Aí eu vou baixar, vou abrir. E abriu, já mostro para vocês que não abriu direitinho aqui para mim. Espera aí. Vou mostrar um exemplo dessa carta autenticada que a gente mandou faz pouco tempo, de uma organização aqui. Então, esse é o formato da carta. Eu vou mostrar aqui, mesmo que está meio estranho o formato para mim, mas eu já mostro para vocês em PDF.
Eu não sei por que está aparecendo assim para mim, mas vou mostrar aqui e eu já mostro uma carta completa. Pronto, então, essa é a primeira, porque aparece num formato bem estranho, não sei por quê, porque aí já mostra uma carta já completa. Essa é a primeira folha e normalmente a gente elimina essa primeira folha e mantém-se a segunda, que é para, eh, para imprimir, então, o cabeçalho da organização, porque aí você vai colocar o nome e o endereço. Se o cabeçalho não tem isso, vocês colocam aí nesse cabeçalho do documento do Word. E aqui, esse é o formato que você tem que colocar. Coloca a data, o nome, o título. Eu normalmente coloco que firma, assinatura, coloca aí a identidade única do Sam, o nome legal do negócio, o endereço físico, aí você vai completando o nome completo, o número de telefone, o e-mail, aqui vocês vão assinar, vocês vão inserir a assinatura, novamente esses dados, que eu recomendo que sejam os mesmos dos que estão aqui em cima. E os que têm outro idioma podem fazer em outro espanhol? Não, só em inglês, somente em inglês. Como esse formato aqui está tão diferente, então eu vou mostrar uma carta que eu já preenchi. Então, essa carta eles rejeitaram porque não tinha o endereço da organização, faltou colocar. Então, aqui está o nome, tudo preenchido, a assinatura e os dados que são os mesmos que estão aqui em cima. Pronto. Então, quando você tem essa carta com já o cabeçalho, que é muito importante, completo, e assinada, então aí no Federal Service Desk, que é o FDS, que é essa plataforma aqui, vocês vão criar um incidente. E aqui você preenche isso de acordo aos dados. Então, é o sistema, é o SAM, SAM, não, aqui, aqui é uma carta de agendamento. Aqui pode ser recuperar a conta, Tangle. Você preenche esses dados, todos esses dados. Se já está assinada, e aí se eles já autenticaram a carta, vocês vão colocar aqui sim, mesmo que não esteja autenticada, porque para esse modelo 3, que é para organizações internacionais, não é necessário que esteja autenticado. Então, eu anexo a carta como documento e aí eu mando. Vai chegar um e-mail confirmando que já fizeram, então, esse trâmite como vocês queriam. Você pode lembrar a gente dessa carta para que as coisas, de coisas ou casos, para você, para os que estão chegando, para que eles saibam, perdão. Quando você perde acesso à conta, você elimina ela, você adiciona outra para você migrar os dados. A carta serve para mudar o e-mail. Basicamente, são essas duas coisas. Para mudar o e-mail ou para mudar a informação de uma conta que você perdeu acesso, porque lembra, não dá para eliminar.
não, você não pode perder acesso, crio uma nova conta e faço isso. Não, não tem como, porque eles vão mandar uma mensagem de erro, dizendo que você já tem um registro, a gente não pode fazer novo. Por isso que você tem que eliminar a conta, fazer uma nova e solicitar que se migrem os dados. Então, essa carta deve ser dessa persona que essa pessoa que vocês colocaram aí na carta, para não ter problema. Eu sempre recomendo que seja o diretor da organização. Então, não necessariamente, mas eu recomendo que sim, sempre façam isso, do presidente ou alguma pessoa encarregada da organização. Irene, então, para dar o segmento desse processo da carta, como que você manda? Como você fez aí na plataforma? Quando vocês mandam a carta para a plataforma, chega um e-mail dizendo que eles receberam a carta e uns 3, 5 dias depois, eles te respondem se a carta foi aceita, diz carta aceita ou carta que foi rejeitada. Então, se foi aceita, porque eles aceitaram e já migraram os dados, mas se forem, então, rejeitada, eles vão te dizer o motivo. Por exemplo, como a minha, elas rejeitaram porque o cabeçalho não tinha a direção da organização. A direção, não, perdão, o endereço. Isso tudo por e-mail, sim, por e-mail. Ok, a gente só tem 15 minutos, tem outras duas perguntas. Qual o tempo recomendável para renovar antes da a data de vencimento? 1 mês. Já dei a resposta desse. Você fechou? Para a gente aproveitar esses 5 minutos para fazer mais perguntas, porque a gravação, depois que a gente edite, a gente vai mandar. Também como que a gente pode, então, agregar esses arquivos na plataforma. Então, se vocês quiserem fazer mais perguntas sobre esse tema, de algumas coisas que a gente deixou sem passar por isso. Então, como disse a Irema, lembre-se que vocês também podem resolver algumas dúvidas, ou que seja aí. Então, alguém tem alguma pergunta? Acho que como a gente já fez muitas, né, já não tem mais pergunta. Ou porque ficou super claro, né? Ficou bem esclarecido. Acho que é o melhor, a opção seria essa. Bom, agradeço a todos pela assistência. Eu vou compartilhar com vocês aqui o e-mail da Irene, mas como ela mencionou, cada país, dependendo do caso, tem guias diferentes. E da mesma maneira, a gente está falando para que vocês possam, então, colocar esses documentos na plataforma, para que vocês recebam nossos boletins, é www.redecolaborar.gov, e aí na aba você tem um botão para se inscrever. Então, quando vocês recebem toda a informação, aí quando vocês se registrem, vai chegar toda a informação, e como vocês chegaram desde a plataforma, vai chegar no seu e-mail, e a partir daí a gente manda a gravação para vocês. Se por algum motivo vocês não conseguirem, eu compartilho o link aqui para vocês, mas espero que não, que espero que o espaço seja comum a todos. Ele se pode registrar na plataforma, também as organizações, claro que a plataforma da Rede Colaborar, uma pessoa registra a organização uma vez só, e aí depois disso você pode ser registrada essa organização. Depois você registra as diferentes pessoas que você tem. Então, todos aqueles que são sócios donatários da IAV. Então, se eu procuro minha organização e não está lá, porque não está registrado, mas se eu recebi um e-mail, então chega para mim como a organização está registrada. Sim, só uma última pergunta. Sim, está claro o que vocês estão expondo, mas em um determinado momento, nós também, foi exigido de nós um documento que é a tradução jurada do registro
Isso já eles não pedem mais? Não. Tá espanhol e vai estar traduzido no inglês por um tradutor desse que é jurado e legalmente habilitado para fazer isso. Esse aí eles pediram para você, talvez porque não encontrava a sua organização no registro, porque possivelmente quando você foi fazer aí a sua renovação, eles mudaram e deixaram de utilizar o DUNS. Eu faço de novo? Não, ele não vai pedir para você, e caso se pedirem essa tradução, qualquer pessoa que fale inglês pode fazer essa tradução, não precisa ser um tradutor oficial. E nesse parágrafo, tem que colocar um parágrafo que a pessoa realmente tem competência para fazer a tradução no inglês de maneira correta e fiel. Pronto, então você pode perguntar em alguns casos que pode chegar no e-mail, eu não sei como responder, não sei, não entendi. Sim, a gente pode pegar as dúvidas através ah, das equipes reais de cada país. Acho que é melhor fazer assim. Então, eu recomendo para vocês que, se vocês tiverem perguntas, manda para a sua equipe CEAL, que é a equipe CEAL, e aí eles mandam para a gente. Sim, então a gente faz assim, através da equipe CEAL. E aí a gente manda para a Irene, ou se não, pode chegar para a gente na rede colaborar, e a gente então compila. E aí talvez a gente manda pelo correio, que a gente vai mandar as memórias, para que talvez, para a gente não ficar repetindo muitas perguntas, né? Sim, e também é importante para que as pessoas entendam o que está acontecendo com cada país com o SAM. É por isso que também é importante que eles, com essa interação, a gente pode canalizar através de cada CEAL. Sim, que é o CEO, o CEAL. Sim, então, muito bem, vocês mandam para o seu CEAL e eles mandam para eles. Muito bem, então vocês têm que ter isso para a gente ter mapeado. Então, eu agradeço muito a participação de todos hoje. Amanhã espero que vocês participem do cafecito com temas mais pessoais, de pessoas e organizações que são mais próximas, e nesse momento vamos ter um cafecito de neurolinguística e neurociência, linguística e neurociência. Então, aí você tem esse cafecito com os horários aí da Colômbia, estamos aprendendo muitas coisas, então vamos entrar nesse espaço amanhã, às 4 da Colômbia, 5 Bolívia e 6 no Brasil, Argentina e no Chile. Muito obrigada por estar aqui com a gente nesse espaço. A gravação vai chegar no seu e-mail. E para os próximos, também a gente, se não faz a semana que vem, porque a gente tem que editar, e também a apresentação de slides. E se vocês quiserem o contato, eu mando pelo boletim de vocês para que a gente consiga, então, esses materiais, que é a guia geral, para poder mandar. Então, são essas coisas que a gente está fazendo também da plataforma. A ideia é que a gente possa compartilhar o material, que a gente faz nos fóruns, nos tempos solidários, e que a gente possa interagir mais como organizações. Então, muito obrigada pela paciência de vocês, pela participação. E eu acho que esse espaço foi muito bom. Como dizia a Irene, a gente fala um pouquinho rapidinho, mas na gravação você consegue recuperar a informação. Então, muito obrigada, que todos estejam muito bem. Obrigada, obrigada a todos. Muito obrigado.